paz de Deus, querida Irmandade. Me chamo Jane, moro na Inglaterra. Antes eu morava em Maringá, no Paraná, que é onde aconteceu a obra que o Senhor me fez lembrar de contar aqui. Estou gravando esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Bom, querida Irmandade, eu casei muito nova, com 16 anos. Eu sempre fui conhecedora da palavra, meus avós sempre levaram eu e meu irmão para a igreja. Os meus pais eram batizados, mas eram muito fraquinhos, então eles quase não congregavam. Mas os meus avós sempre fizeram muita questão de nos levar para os cultos de jovens. Até uma certa idade, eles sempre fizeram questão de nos levar. E passado com o tempo, a gente nunca esquece, né, Irmandade? E aí, o meu pai e minha mãe já não era mais casado. E meu pai morava em Santa Catarina e convidou eu e meu esposo para ir morar para lá. E nós fomos, né, um ano depois que nós já estávamos morando junto. Nós fomos morar em Santa Catarina. E passado um ano que nós morávamos por lá, a gente começou a querer ter filho. Nós achávamos que seria muito fácil, muito rápido, a gente não tinha entendimento nem sabedoria nenhuma. Eu fui fazer os exames normais, né, do dia a dia que as mulheres fazem, né, e comentei com o médico que queria tentar começar a engravidar, e ele me passou alguns exames para fazer e passou para o meu esposo também. Eu e meu esposo fizemos todos os exames, não deu nada, então nós começamos a tentar engravidar. Aí ficamos mais um ano nessa cidade, em Santa Catarina, e depois retornamos para nossa cidade no Paraná. Lá a gente continuou tentando, passou um ano, passou 2, fui atrás do médico novamente, e o médico passou os mesmos exames que o outro médico tinha passado, não tinha dado nada. Eu falei, doutor, por favor, passa alguma coisa mais... como que pode dizer, específico, porque esses exames não dão nada. Ele falou, não, vocês não têm nada, vocês são jovens, vocês não têm nada. E aí foi passando o tempo, os médicos que eu procurava não queria ajudar, e eu sempre muito triste, porque eu não conseguia engravidar, e eu via muitas pessoas à minha volta tendo filho e tratando de qualquer jeito, e triste com a gravidez, e aquilo me matava por dentro, porque era o desejo do meu coração. Aconteceu de eu ter uma gravidez ectópica. Eu estava cortando tomate na casa da minha mãe, quando eu senti uma forte dor na minha barriga, e essa dor foi aumentando, eu não conseguia mais ficar de pé, eu deitei no sofá da minha mãe, e passando muito mal, minha mãe falou pro meu esposo, leva ela no hospital que ela não tá bem. E nisso que nós fomos, cada pedra que passava em cima parecia uma cratera, de tanto que doía. Chegamos no UPA, e só me deram soro, não fizeram nada demais, e me mandaram para casa. Quando não consegui dormir direito durante a noite, quando foi pela manhã, não era nem 7 horas da manhã ainda, eu acordei e falei pro meu esposo, pelo amor de Deus, me leva no hospital que eu tô com muita dor. E nisso que eu levantei, a minha sogra veio, que eu morava no fundo da casa da minha sogra. A minha sogra veio e eu tive uma convulsão, e meu esposo e minha sogra ficaram muito assustados com aquilo, porque nunca tinha visto isso. Liguei para minha mãe já foi na minha casa, nós fomos para o hospital de novo. E nisso que nós fomos para o hospital de novo, me colocaram numa cadeira de roda para entrar para dentro do UPA novamente. E aí, no que eu só lembro de ter entrado para dentro do UPA. Aí a minha mãe disse que eu tive outra convulsão na cadeira de rodas. Comecei a ter convulsão, ela desesperada começou a gritar aos médicos, já saiu me empurrando para dentro e chamando os médicos para me ajudar, e veio os médicos. Eu tenho fotos, Irmandade, que vocês vê, eu tô verde,
de tanto sangue que eu tinha perdido e não sabia. E aí eu tava ruim e fizeram exames. Aí a médica falou pra minha mãe, bem sarcástica: tá vendo, mãezinha? Não precisava daquele escândalo todo. Sua filha só tá grávida. A minha mãe falou: eu já fiquei grávida 2 vezes, eu nunca vi isso na minha vida. Aí trocou o plantão do médico e eu no soro. Aí trocou o plantão do médico. Minha mãe falou: doutor, pelo amor de Deus, encaminha minha filha pro HU, que é o Hospital Universitário de Maringá. E aí ele falou: eu vou encaminhar ela, que eu tô vendo que ela não tá bem. Irmandade, eu falo que era um anjo que tava ali, que não tinha nada mais. Eu via aquele médico como um anjo. Eu cheguei no HU, eu não fiquei nem 5 minutos no corredor. Eles já me puxaram para dentro de uma sala e começaram a palpar minha barriga, só que eu não sabia que eu estava grávida. Eu achava que estava grávida, mas não tinha certeza. Eu tinha marcado o exame para outra semana ainda. E aí tinha um médico e 2 auxiliares, né? Porque é um hospital universitário, então tinha essas universitárias lá aprendendo. E aí eu lembro que chegou um doutor, parecia, na minha cabeça ele já estava com roupa de cirurgia e era um homem grande, eu não lembro do rosto dele, mas eu lembro que na minha cabeça ele parecia um anjo. E aí ele apalpou minha barriga, ele falou pro médico que tava lá: você separa a sala de cirurgia, falou pra outra: você chama anestesista e você separa a sala de ultrassom. Me levaram pra sala de ultrassom, aí foram fazer ultrassom e eu sentia muita dor. Aí ele falou: olha, essa bolinha era o seu bebê e infelizmente ele não resistiu. E esse preto na tua barriga é sangue e a gente precisa te operar agora. E eu lembro que eles foram tirando a minha roupa na maca mesmo e tentando me furar para achar uma veia para me colocar soro e me dar sangue, porque eu tinha perdido muito sangue. E aí eu lembro de furar meu pescoço, minhas pernas, o meu pé, e eu senti muita dor e eles não achavam veia. E aí foram me levando para o centro cirúrgico e eu lembro de só ter pensado assim: Senhor da glória, tem misericórdia, não me deixa morrer. E aí fui para a sala de cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Tomei 4 bolsas de sangue. O médico falou para minha mãe: pode comemorar mais um aniversário na vida da sua filha, porque a sua filha nasceu de novo. A sua filha perdeu mais da metade do sangue do corpo dela. Pode comemorar outro aniversário, porque ela chegou aqui em estado de choque. Ela faltava pouco para ela morrer. Sua filha estava morrendo. Aí nós agradecemos ao médico, né? Agradecemos a Deus primeiramente por ter me dado uma segunda chance, né? Aí o médico falou para mim: olha, você perdeu uma das suas trompas, né? Porque a gravidez ectópica é o bebê parar no meio da trompa e não chegar até o útero. Então a trompa vai crescendo, conforme o bebê vai crescendo, e ela estoura ou não. Às vezes a pessoa descobre antes, tem que tirar, né, o bebezinho ali. Mas no meu caso eu tive que tirar a trompa porque ela já rompeu. E aí eu tirei a trompa e só tinha uma trompa. Ele falou: olha, agora vai ser muito mais difícil para você engravidar. Muito mais difícil. E eu já estava passando por alguns anos de espera, né, na gravidez. Então isso me deixou arrasada. Mas ainda havia esperança. E aí foi se passando os anos. Passou 1 ano. E quando foi 1 ano e 2 meses da cirurgia, eu engravidei de novo. Fiquei muito feliz. Meu pai também já tinha retornado com a atual família dele para Maringá. Então eu fiquei muito feliz, muito feliz. E passaram-se os dias, eu tive um aborto. O meu mundo caiu de novo. Fiquei totalmente arrasada.
Meu pai me abraçava, me beijava e falava: filha, fique em paz, vai dar tudo certo. Se o pai pudesse fazer qualquer coisa para poder não te ver triste assim, te ver feliz, o pai fazia. E passado um mês da minha perda, meu pai infelizmente sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Irmandade, aquilo foi como um soco no estômago, porque apesar dele ter sido... Meu pai tinha muitos vícios e mesmo ele não sendo um pai perfeito, um pai muito ausente às vezes, ele sempre era muito amoroso, sabe? Muito amoroso, muito caridoso, humilde. Então, para mim, foi como um soco no estômago. É uma falta que dói demais. E aí foi se passando os dias, meu irmão começou a congregar mais, e através do meu irmão eu comecei a congregar mais, minha madrasta, meu esposo e até minha cunhada, que era muito católica. Todos nós começamos a congregar mais. Aí meu irmão decidiu que estava na hora, que ele iria batizar, porque é aquilo, né, Irmandade? Se a gente não vai por amor, a gente vai por dor. No nosso caso, a gente foi por dor. Mas não espera não para ir por dor. Vai por amor, que é melhor. E aí, nós fomos num batismo no dia 21 de setembro de 2014. Nós fomos. Tava um culto lindo, 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 lindo. Minha cunhada, Irmandade, ela era uma católica, daquelas bem católica. Irmandade, o Senhor chamou minha cunhada, o Senhor chamou minha madrasta, o Senhor chamou eu, o meu irmão. O meu esposo foi o único que falou que não iria batizar por enquanto, que ele ainda não tinha certeza. Na hora do culto, o Senhor fez ele sentir. Ele não sabe nem como que ele colocou a roupa para descer nas águas. A hora que ele despertou, ele já estava dentro das águas, Irmandade. E isso é uma coisa, é uma obra que o Senhor fez, é uma das que eu agradeço muito a Deus. E naquele dia foram 5 almas da minha família, né, que foram chamadas. E aí continuamos a vida. Minha avó falou assim para mim: filha, agora que você é crente vai ser mais fácil para você. Eu falei: amém, vó. E foram se passando os anos da última perda. Passou 1, passou 2. Quando fez 2 anos e meio da segunda perda, eu engravidei novamente. E eu, minha tia e minha cunhada, nós fomos, e minha madrasta, fomos visitar a casa de um irmão, e era nosso cooperador de jovens, e a gente tinha muito carinho por ele. Nós fomos fazer uma visita para ele, para a esposa dele, e chegando lá, o irmão, na hora de nós vir embora, o irmão falou assim: Irmandade, irmãs, vamos orar? E nós falamos: sim, irmão, vamos orar. Nós oramos, cantamos um hino, oramos. E na hora da oração, o Senhor fez sentido o irmão falar alguma coisa para mim. Ele falou: irmã Jane, o Senhor manda falar para a irmã que Deus vai fazer uma limpeza no teu útero e vai te fazer mãe de filhos. E Deus vai te dar um Pedro. Senhor da glória. Irmandade, como eu criei naquilo. Irmandade do céu. Eu fui no céu e voltei. Porque eu estava grávida. O irmão não sabia. E eu acreditava que era aquele bebê. Passados uns dias, eu perdi aquele neném. Eu perdi o meu chão. Eu fiquei extremamente triste. E eu comecei a me sentir
inútil, e vinha o inimigo soprar no meu ouvido, falar que eu era inútil, que eu não conseguia dar um filho pro meu esposo, que eu não era mulher, que isso, que aquilo, e que aquilo outro, e ficava aquela batalha na minha mente, mas eu tinha fé que eu ia conseguir. Confesso que fiquei muito chateada, questionei muito a Deus, porque eu achei que era aquele. Aí o irmão chegou, eu cheguei a conversar com o irmão novamente, falou: irmã, às vezes não era aquele, irmã, fique em paz. Foi que eu comecei a me acalmar, fiquei em paz, deixei no tempo do Senhor. O médico falou para mim que eu não poderia engravidar antes de 4 meses, porque era meio arriscado, porque tinha acabado de perder, né? Era recente. Isso foi em setembro. Quando foi em janeiro, eu descobri que eu estava grávida. Aquilo foi de muita alegria no meu coração, porque eu tinha certeza que aquele filho viria. Eu tinha uma fé tão viva que aquele filho viria. E foi se passando os meses, fizemos os exames, fomos fazer ultrassom e ouvindo o coração. E os meses foram se passando e aquele bebê se gerando dentro de mim. Irmandade, que alegria do Senhor ter cumprido a palavra na minha vida. E aí eu não queria saber o sexo do bebê, porque a gente queria fazer um chá revelação, né, que todo mundo faz hoje em dia. E aí nós fomos com a minha mãe, ela que seria a guardiã do segredo, ela que saberia, né, para fazer a surpresa na hora da revelação. E só que nós tínhamos vivo dentro de nós que seria o Pedro que o Senhor nos prometeu, seria o Pedro. E aí, se não fosse menino, né, menina seria Analice. E se fosse menino, seria Pedro Samuel. Só que a gente tinha uma fé viva que seria um menino, porque o Senhor prometeu um Pedro. E aí, quando foi no chá revelação, subiria um balão azul ou um balão rosa? Irmandade, a hora que eu abro aquela caixa que sobe um balão rosa, eu chorava de desespero, mas ao mesmo tempo de alegria, que independente o sexo, eu queria muito um filho. E eu chorava de desespero e de alegria ao mesmo tempo, era um mix. E aí, desde o dia desse chá revelação, faltava menos de um mês para eu fazer a minha ultrassom morfológica. E foi se passando o tempo, e eu sonhava toda noite que tinha acontecido alguma coisa errada, que o chá revelação não estava certo, e eu não conseguia chamar o meu bebê de menina, eu só chamava de bebê, não conseguia chamar pelo nome. E foi se passando o tempo, aí no dia de fazer a ultrassom morfológica, foi eu, meu esposo, minha cunhada e minha mãe. Aí o doutor falou: você já sabe o sexo? Eu falei: sim, eu sei, é uma menina. Ele falou: então tá confirmado, olha aqui o sacão, é um menino. Irmandade, aquilo na hora me arrepiou e a gente começou a dar glória a Deus dentro da sala do médico, que dava para ouvir lá da recepção. E a gente dava glória a Deus e a gente chorava e a gente pulava de tanta alegria que o Senhor cumpriu a palavra na nossa vida. Irmandade, foram 7 anos de sofrimento, de choro, de humilhação, que falavam que a gente não sabia namorar, por isso que eu não engravidava, que teve até uma pessoa que falou pra mim que eu era uma pessoa ruim, por isso que Deus não ia me dar um filho. Falou isso pra mim no meio de uma discussão, que aquilo foi como se tivesse dado um soco no meu estômago. Teve uma pessoa que falou que daria seu próprio bebê pra mim. Irmandade, foi muita humilhação, muito choro, mas Deus nos honrou, e para honra e glória do Senhor, hoje eu tenho o meu Pedro tem 7 anos de idade. Foram muitas lágrimas até conseguir o meu Pedro, mas o Senhor teve misericórdia, não olhou nossas fraquezas e veio nosso encontro. O Senhor é maravilhoso demais. Eu tenho muito orgulho de contar essa obra
por onde eu passar. E o Senhor me fez sentir de contar essa obra hoje, porque eu sei que tem muitas mulheres passando por isso. E eu te falo, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Pode estar difícil, pode doer. Eu sei que é difícil as perdas, mas o Senhor vai te honrar. O Senhor vai fazer por você, assim como Ele fez por Ana e fez por mim. Agradeço a Deus por isso e por todas as obras que o Senhor fez na minha vida. Deus seja louvado.